Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez juntinho aqui na mesma fé, na mesma concordância, na mesma união e sagrado coração de Deus, porque Pai, Filho e Espírito Santo são unidos e nós temos que andar aqui na terra unido que nem o Pai, Filho e Espírito Santo e sagrado coração de Deus. Estamos aqui para agradar o coração de Deus. A serva do Senhor já aí convidou o nosso Deus como nosso convidado especial. Ele está aqui, sei que ele está, porque ele falou que onde eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar. E eu sou obediente em nome do Senhor Jesus, e a cadeira está aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Para que ele venha ministrar a palavra na minha boca, como ministrou na boca de Jeremias. E aonde esta palavra chegar, junto com o canal Adorador de Jesus, Deus é fiel, a palavra, a oração, o louvor. O Senhor vai operar proeza maravilha, a boca dele o disse, eu estou aqui tendo fé e acreditando que vai. E o Senhor quer encontrar fé no seu coração, para que você venha permanecer conosco aí, porque é tudo direcionado por Deus. Amém? Glória a Deus, você crê, você acredita, então vamos junto aí na mesma fé, na mesma concordância. Deixa o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. Tudo que você fizer, Deus te abençoe e você será próspero. E você que não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva porque a serva está em oração. Todas as vezes que eu coloco meu joelho no chão, eu apresento cada um desse canal aí que é inscrito e que deixa o seu like. A serva está apresentando o Senhor, porque você está abençoando a obra do Senhor. A serva está aqui indirecionada por Deus em nome de Jesus. Não faço acepção de pessoas, e não prego placa de igreja e nem religião, porque não salva a religião nem placa de igreja. Quem salva é Jesus, eu estou aqui para falar dele, dos poderios dele em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. O Senhor quer encontrar fé no seu coração, para que ele venha operar proeza e maravilha, como ele falou para mim. Eu creio, eu acreditei e estou aqui. E acredito que você também. Porque o Senhor falou para mim, faz a minha obra que de ti cuido eu e da tua parentela. Eu confiei e eu confiarei, em nome de Jesus. E há de você crer e acreditar e tomar posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aí para a palavra? Glória a Deus. E hoje nós vamos para Isaías capítulo 11, versículo 2. E o refrão da palavra vai falar assim: os 7 Espíritos de Deus. Olha que forte. Meus irmãos, já ouviu falar? Os 7 Espíritos de Deus? Pois hoje eu vou ministrar essa palavra ao seu coração. E fique atento, porque o Senhor vai falar conosco nesta noite. Neste dia, eu não sei que hora que você vai assistir, se é de dia, se é de noite, mas a hora que for é válido, em nome do Senhor Jesus. Só precisa você crer e acreditar. Aí você olha o refrão, você fala, essa palavra não vai falar comigo. Vai sim. Presta atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não. A palavra vai falar com você, porque o Senhor só envia aquilo que nós precisamos. É um divisor de água para mim, acredito que seja para você. Então nós vamos para Isaías capítulo 11, versículo 2. E o refrão da palavra fala: os 7 Espíritos de Deus. Vamos aprender mais um pouquinho da Bíblia, da palavra de Deus? Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha aí, vamos prosseguir para nós entender em nome de Jesus. A palavra é graciosa, é bem comprida, mas é cheia de graça. Preste atenção, a serva vai
Não vai falar muito, vai continuar para você entender. Vamos aprender sobre os 7 Espíritos de Deus, os quais revelam a plenitude do Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus simbolizam a perfeição absoluta do governo divino sobre o mundo. Vamos aprender mais um pouquinho, meus irmãos. Vamos prestar atenção em nome de Jesus. O Espírito do Senhor é um primeiro da lista, porque ele é a raiz e o tronco espiritual, de onde procede sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Em Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo escreve que há um só Espírito, portanto, os 7 Espíritos de Deus revelam a multiforme manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Apocalipse está escrito, Apocalipse capítulo 4, está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 4. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, Isaías capítulo 11, versículo 2, revela que sobre o Messias, o qual é o tronco, o rebento, a raiz e o renovo de Jesus, repousarão estes 7 Espíritos. Em Lucas capítulo 4, versículos 18 e versículo 19, Jesus revela o cumprimento da profecia de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o próprio Jesus se identifica como o que tem os 7 Espíritos de Deus. Forte, né? O próprio Jesus se identifica como 7 Espíritos de Deus. Ele se identifica em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender? A sabedoria é a sabedoria e a paciência de julgar corretamente as coisas. O Espírito Santo é o grande agente da sabedoria. Em Isaías capítulo 40, versículo 13, versículo 14, e o Espírito Santo que distribui às igrejas o dom da palavra de sabedoria. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, aleluia, que está escrito em Êxodo capítulo 31, versículo 3, Deus encheu a Bezalel do espírito de sabedoria e de entendimento. Aleluia! Ele faz isso a quem ele quer dar o dom. Amém? Em Deuteronômio capítulo 9, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, lemos que Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria. E em Efésios capítulo 1, versículo 8, Paulo afirma que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Glória a Deus, aleluia! Vamos entender mais um pouquinho para frente. O entendimento é a capacidade intelectual de compreender perfeitamente as coisas do Espírito Santo e o grande agente do entendimento.
O Espírito Santo é um grande agente do entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Do entendimento e do discernimento de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Daniel escreve que Deus é o que dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Olha aí, Deus é que dá sabedoria. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, dignos de honra, de glória, de poder, forte, hein, meus irmãos, a palavra, para nós ter um entendimento. Quando nós for orar, nós temos que convidar o Espírito Santo. Aleluia, santo é o Senhor, para interceder por nós. Amém? Vamos continuar para nós entender. Aleluia, glória a Deus. Em Daniel capítulo 5, versículo 11 até o 14, até os pagões reconheciam que Daniel possuía uma capacidade divina e sobrenatural para entender, decifrar, desvendar e interpretar os enigmas mais difíceis que poderiam existir. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo afirma que devemos ser cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Forte, hein, meus irmãos? Olha a receitinha aqui que o Senhor está trazendo para conosco, nesta hora, neste momento. A sabedoria de Deus, o Espírito Santo, intercede por nós. E aqui nós estamos falando de 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus, que se identifica Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos continuar para nós entender. Aleluia. O conselho é o parecer correto. O conselho é o parecer correto e perfeito sobre o que se deve fazer. O Espírito Santo é o grande conselheiro. Aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 13 e versículo 14. Em Jó, capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus afirma que com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento. Aleluia, glória a Deus. Em Salmos 33, versículo 11, lemos que o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Em Isaías capítulo 28, versículo 29, o profeta Isaías escreve que Deus é maravilhoso em conselho e grande em obras. Forte, hein? Deus é grande em conselho e maravilhoso em obras. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. A fortaleza é um lugar de segurança máxima e de proteção. O Espírito Santo é o agente da fortaleza e do poder. Em Efésios capítulo 3, versículo 16, Naum escreve que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus é, olha, presta atenção aqui, eu vou repetir para os meus irmãos entenderem, em nome de Jesus.
A fortaleza é um lugar de segurança máxima e de proteção. O Espírito Santo é o agente da fortaleza e do poder. Efésios capítulo 3, versículo 16. Naum escreve que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ele conhece os que confiam nele. Deus conhece. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos prosseguir para nós entender. Aleluia. Aleluia. Em Isaías capítulo 59, versículo 19, lemos: vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Meus irmãos, entenderam que forte? Vou ler mais uma vez. Em Isaías capítulo 59, versículo 19, lemos: vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Aleluia! O Espírito Santo nos livra do inimigo. Glória a Deus. Vamos continuar. E em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo escreve: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Forte, hein? Vamos continuar para nós entender. O conhecimento ou ciência é a capacidade de conhecer perfeitamente as coisas do Espírito Santo. E o grande agente do conhecimento. É o grande agente do conhecimento. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Em Isaías capítulo 40, versículo 13 e versículo 14, a Bíblia diz que porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Em Colossenses capítulo 1, versículo 10, Paulo afirma que devemos frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. E em 1 João capítulo 2, versículo 20, João escreve: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Olha que forte. Forte, né, meus irmãos? Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos continuar para nós entender. O temor do Senhor é sinônimo de reverência ao Senhor e apartar-se do mal, e também o princípio da verdadeira sabedoria, inteligência. Em Jó capítulo 28, versículo 28, que está escrito: em nome de Jesus. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo escreve que, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo escreve que, sendo detentores das gloriosas promessas divinas, devemos aperfeiçoar a sabedoria, devemos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. O espírito do temor do Senhor trabalha, gerando o temor do Senhor em nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Olha aí, forte, né?
Vamos repetir esse aqui? Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo escreve que, sendo detentores das glórias, promessas divinas, devemos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. O espírito do temor do Senhor trabalha, gerando o temor do Senhor em nossos corações. Forte, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 28, lemos que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. O temor do Senhor será o seu tesouro. Isaías capítulo 33, versículo 6. O temor do Senhor será o nosso tesouro. É forte, hein? Olha que lindo. O temor do Senhor será o nosso tesouro. Nós temos que ter temor. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. Os 7 Espíritos de Deus aprontam para a plenitude do Espírito Santo na igreja e a multiforme sabedoria de Deus manifestada através do século no meio do seu povo. Efésios capítulo 3, versículo 10 e Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que está escrito. Os meus irmãos entendeu? Glória a Deus. Vou ler mais uma vez a conclusão, que é o resumo da palavra. Os 7 Espíritos de Deus apontam para a plenitude do Espírito Santo na igreja e a multiforme sabedoria de Deus, manifestada através dos séculos no meio do seu povo. Efésios capítulo 3, versículo 10. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que está escrito até aqui. Meus irmãos, entendeu agora, em nome de Jesus, o que significa os 7 Espíritos? Os 7 Espíritos é Jesus. Os 7 Espíritos é Jesus, o Espírito da sabedoria. Eu vou ler aqui o Espírito. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. 7 Espíritos, que é o próprio Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Que forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. É um divisor de água para mim, acredito que seja para você. Uma faculdade de Nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aprendendo todos os dias mais um pouquinho aqui do grande Deus, do grande Rei, do grande Eu Sou, do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos aprender, meus irmãos, o significado. Amém, glória a Deus? Às vezes nós não temos oportunidade de ouvir em outros lugares, mas aqui a serva ministra a palavra assim, porque é ordenado pela boca de Deus. Quando o Senhor me deu o ministério, Ele falou para mim: prega, ministra minha palavra na Bíblia, na palavra, no livro do Senhor. E ainda Deus falou para mim: há de ti se tirar um tio ou colocar mais, o teu nome será tirado do livro da vida. Meus irmãos, é forte, hein? Aleluia! O Espírito Santo já está aqui, meus irmãos, fazendo concordância com a serva. É para você crer, para você acreditar que essa obra não é de qualquer jeito, não é de mão de homem, é tudo enviado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Ele é o comandante, o grande Rei, o grande Eu Sou da palavra, da serva, e tudo que entrar nesse canal aqui é enviado por Deus em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, recebe esta palavra.
Agora você aprendeu os 7 Espíritos de Deus, né, meus irmãos? É o próprio Jesus. Ele dá o dom, dá a fortaleza, ele capacita, ele dá inteligência, ele dá sabedoria, ele coloca as palavras na boca, ele é quem comanda. Não temas e não tenha medo quando o Senhor colocar uma obra na sua mão. Você ora tanto, pede tanto bênção para o Senhor, você pede que o Senhor venha abençoar a sua vida em todas as áreas, mas quando o Senhor chama você para a palavra, ou chama você para a obra, você rejeita. É aonde que o Senhor quer te abençoar, é na obra dele. Aleluia! Porque ele fala na palavra, de ti cuido eu e da tua parentela. Faz a minha obra. É forte, né, meus irmãos? Estou aqui em obediência. Daquele que tem fé no coração, acreditar, crer, o Senhor vai tocar aí, no teu lar, na tua casa, na tua família, nos teus projetos, no teu ministério. Ele vai, porque você creu e acreditou. Ele fala, filho, eu estou cheio, as minhas mãos estão cheias de bênção, de vitória, de propósito, de sonhos. Mas eu quero encontrar fé no coração do meu povo para me operar. Fé, crer, acreditar, reconhecer que Ele é Deus. Aleluia! E em cima desta palavra eu faço um convite ao meu Senhor, aos meus irmãos. O meu Senhor faz esse convite para os meus irmãos. Você que não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, você quer confessar, é bem facinho. Você vai ali no canto, tem um particular com Deus, é Deus e você e Deus. E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra, eu peço perdão dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E eu reconheço, eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. O Senhor já vai tirar esse fardo pesado e te dar o dele que é leve, porque o fardo de Deus é leve. E o Espírito Santo vai te abraçar. Deus vai fazer até festa no céu por uma alma, porque você confessou o Filho, confessou o Pai. Aleluia! Pastora, mas eu já estou batizado e eu não preciso. Precisa sim. Nós fomos batizados quando nós fomos criança e nossos pais apresentou nós à igreja, na igreja. Mas nós crescemos, nós pecamos, nós transgredimos a palavra, falta de entendimento. Então, nós vamos chegar a Deus, Ele quer que você reconheça e confesse, porque Ele jogou aquele sangue precioso na cruz, por amor a nós ainda pecador, Ele quer que você reconheça. Ele nos amou primeiro, senão não era para nós estar mais vivos na face da terra. Ele intercedeu por nós, glória a Deus, e a nossa gratidão é confessar Ele como nosso único, suficiente Salvador, e seguir aqui. Será salva tu, tua casa e tua família. Em nome de Jesus. Prossiga conosco todos os dias. Tem palavra, tem oração, tem louvor. E juntinhos somos mais fortes. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Porque a palavra é surreal. Não vamos chegar um dia, um tempo. Está nas escrituras, meus irmãos. Nós vamos procurar a palavra e não vamos achar. Então, aproveite que está sendo gratuita o seu coração que o Senhor está mandando. É um privilégio. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. O convite também é para aqueles que saíram da presença do Senhor. Volta enquanto é tempo. Deus já está nas portas batendo. As coisas estão difíceis, meus irmãos. O maligno já tomou conta do mundo. Meus irmãos estão vendo as tragédias que estão acontecendo. Está tudo na Bíblia, meus irmãos. Está tudo na Bíblia. Jesus está voltando. Busque pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Busque sem cessar. Faça a obra de Deus com temor, com amor. Vamos juntos, somos mais fortes. Todos os dias tem um aprendizado nesse canal. Porque o Senhor está enviando para o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Ele quer levantar uma nação. Uma nação que tenha temor e que conheça a palavra, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Não entra pecado no céu, meus irmãos. Vamos rever os nossos conceitos. Nós não sabemos se amanhã nós estamos vivos. E como que vai ser se você ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador? Glória a Deus, aleluia! Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal.
porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu te abençoo aqueles que te abençoam. A palavra de Deus fala: eu abençoo aqueles que te abençoam e eu amaldiçoo aqueles que te amaldiçoam. Então é melhor você me abençoar em nome do Senhor Jesus. É melhor você me abençoar porque eu te abençoo em nome de Jesus. E tudo que você desejar para mim, eu te desejo 1000 vezes mais. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?